Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a economia do lixo. O Brasil ganha seu papel de destaque na iniciativa de transformar o que seria apenas lixo em um negócio importante na redução de custos das empresas e gerador de empregos. É um mercado que movimenta 12 bilhões ao ano. São 800 mil catadores no país, ainda que nem todos sejam organizados. Desse total, 60 mil estão integrados em associações e cooperativas. O Brasil possui uma política nacional de resíduos sólidos e está implementando um sistema de logística reversa para medicamentos, embalagens, lubrificantes, lâmpadas e eletrodomésticos. Para nos falar da economia extraída do lixo, gerando riqueza, renda e trabalho, o programa Agenda Econômica convidou a doutora Zilda Veloso, diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutora Zilda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. É um prazer. Bom, nós temos aí um universo imenso para discutir aqui hoje, uma pauta super interessante, positiva, né? Mas alguns dados nos diriam que, apesar do avanço da legislação, os indicadores apontam que nós ainda estaríamos, expressão usada por alguns especialistas, na idade da pedra, em termos de reciclagem, reaproveitamento e tal. É que desde 2010 o Brasil já possui uma legislação, uma política, né, fundada em lei. No entanto, os dados estão no seguinte pé: 78% dos municípios brasileiros, que produzem cerca de 42% dos resíduos sólidos do país, ainda utilizam-se de lixões. E uma porcentagem ínfima, próxima de 1%, é que é coletada seletivamente pelas prefeituras e reciclada pela indústria. Quais são os obstáculos para que a gente tenha plenitude aí na implantação dessa nova política, dessa lei? A política trouxe uma mudança muito grande em termos de como a sociedade olha para os seus resíduos. Eu vou começar, esses números realmente são números, nos preocupam, porém, se nós formos visualizar que até a sua edição em 2010, o governo vinha, nesses últimos anos, apoiando financeiramente e indicando como tecnologia adequada o enterramento de resíduos. E isso é histórico. O homem fez isso durante séculos e séculos. No Brasil, nós, a partir da política, procuramos romper esse elo. Então, hoje, com a política, o que seria permitido enterrar seriam somente os rejeitos, ou seja, aqueles resíduos que não têm, neste momento, enquadrando em um momento social, político, não há possibilidade econômica e financeira de serem reciclados. E há também a obrigação de que municípios se organizem minimamente e estabeleçam metas de coleta seletiva e de redução da geração de lixo. Ora, nós temos no país uma realidade social e econômica muito diferente, regionalmente falando. Então, nós temos dificuldade dentro dos municípios, inclusive, de se organizarem para elaborar o seu plano de gestão de resíduos. Quando a gente fala de coleta seletiva e reciclagem, isso já é um passo seguinte nessa caminhada. Então, eu diria que nós estamos tendo respostas muito positivas de muitas regiões brasileiras. E não é só da região sul e sudeste, como seria de se supor. Nós tivemos, hoje nós temos um número muito positivo. Para que todos esses municípios sejam financiados por algum órgão federal, eles precisam apresentar um plano de gestão integrada de resíduos. Isso não é obrigatório pela lei, mas é obrigatório a partir do momento em que eles querem, e essas administrações municipais desejam apoio financeiro para algum de seus projetos. Pois nós temos no estado do Amazonas
90% dos municípios têm seu plano de gestão integrada de resíduos, num esforço do Estado, da Associação de Municípios do Estado, por entender que essa é uma tarefa. Um Estado onde os municípios têm uma área enorme, onde nós temos dificuldades de comunicação pela geografia do local, nós temos essa resposta. E seria o Estado com o maior percentual de municípios hoje? Não, é o Pará. É o Pará? É o Pará. 2 estados da região amazônica. Os 2 estados da região amazônica. Mas isso foi um número que nos surpreende e nos deixa pensativos pelo governo federal de que essa é uma tarefa importante, mas não é uma tarefa impossível. Então, esses números que você apresentou aí no início, eu poderia corroborar dizendo assim, os pequenos municípios têm uma dificuldade muito grande em ter os seus planos, em gerenciar os seus resíduos. Porém, hoje nós já temos, em termos de geração de resíduos sólidos, aproximadamente 56% do resíduo sólido urbano. É aquele que é gerado nas residências e no comércio, nos serviços. 58% do que é gerado já vai para um aterro sanitário. Quer dizer, esse número ruim, de mais de 78%, não tem uma destinação adequada, ele corresponde ao número de municípios. Em relação ao total Em relação ao total, o volume de resíduos gerados, esse número já ultrapassou 50%. Ele é bom? Não. Ele é ótimo? Não, ele é bom. Ele é bom, mas ele ainda não é ótimo. Então, o governo federal tem criado uma série de iniciativas visando incentivar a que os municípios... Nós tivemos publicação de 2 editais, 2011 e 2012, foram firmados mais de 70 contratos de repasses entre consórcios de municípios para planos de gestão de resíduos, planos de regionalização. Esses números ainda não são os ideais, mas são números que nos mostram que existem... Nós pegamos a edição da política, a transição de prefeitos, que foi um fator também que inibiu um pouco ações mais imediatas. Estamos também no âmbito do Comitê Interministerial, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, é um comitê criado para implementar e regulamentar, acompanhar a implementação da política de resíduos sólidos, discutindo os mecanismos econômicos e financeiros. Porque a minha impressão, e a gente conversando com alguns prefeitos, que inclusive circulam aqui pelo Congresso, é que muitos veem na política de resíduos sólidos mais uma incumbência que vai gerar custos para a prefeitura. Nós temos que fazer mais investimentos. Como reverter isso? Né? Como é que o governo pode fazer com que esses prefeitos entendam os ganhos que se tem com isso? A política de resíduos sólidos, Ronaldo, nos trouxe um arcabouço legal dentro da política de meio ambiente. Então, ela coloca a obrigação de se ter o lixo, o rejeito disposto em aterros e os outros resíduos serem encaminhados para reciclagem e reaproveitamento, porque se você não fizer dessa forma, você vai estar cometendo um crime ambiental. Então, assim, o grande incentivo é não serem pressionados a responderem penalmente por um dano ao meio ambiente, porque a disposição do lixo em lixões, ela causa dano ao meio ambiente, ela compromete a qualidade da água e do solo e do ar. Então, o grande mote é esse. O segundo seria oferecendo a esses municípios não só recursos financeiros, nós também temos uma linha de capacitação aos gestores municipais. Apoio a que os técnicos das prefeituras se capacitem minimamente para elaborar o plano, para saberem como é que tem que fazer práticas sustentáveis de gestão de resíduos sólidos no âmbito do seu... São uma série de ações. A Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai ocorrer em outubro deste ano em Brasília, trata da política de resíduos sólidos, é também uma oportunidade. Nós tivemos aí uma participação de mais de 50% dos municípios brasileiros. Até o momento são 3.200 municípios que já participam da conferência, com delegados, com propostas.
tiveram mobilizações locais. Então, são várias ações, não é uma só. São várias ações para que a gente consiga chegar lá. Mas nós temos hoje uma estimativa de que a reciclagem de resíduos sólidos, no estágio atual que está no Brasil, movimente uma soma de recursos, um mercado com uma soma de recursos de 12 bilhões de reais. Digamos que se nós precisássemos entender o quanto que se poderia ganhar com isso, qual é o tamanho potencial dessa riqueza que está hoje muitas vezes enterrada no lixo, fazendo um dano muito maior para nós, e o potencial que teria assim, para gerar emprego, gerar renda, gerar empresas, Qual é o tamanho dessa riqueza estimada? Olha, eu não teria um número para te oferecer. Mas eu teria um argumento muito importante para colocar. Imagine que hoje, a cada novo copo desse que é fabricado, copo transparente, comum, que nós temos em nossas residências, se ele puder ser recolhido de maneira segregada, separada por meio de uma coleta seletiva, ele pode voltar a ser um copo novamente. Com isso eu estou poupando. Para se fazer vidro, eu necessito de cacos de vidro. Se eu quero fazer um vidro colorido, eu junto vidros coloridos. Se eu quero fazer um vidro transparente, eu junto vidro transparente. E 30%, 40% é caco. Você põe num forno, agregado areia e outras substâncias, dependendo da finalidade que você dê àquele produto depois, você gera um copo. Então, nós já estamos falando de areia, quartzo, outros minerais que você deixa de extrair do meio ambiente. Para você extrair esses minerais do meio ambiente, você necessita minimamente de água e energia. Então, com isso, já está poupando indiretamente água e energia. Eu tenho alguns números de papel. Papel, historicamente, papel, vidro, metal, chumbo, cobre, são recursos naturais cujos produtos historicamente foram reciclados. Então, se você encurta o ciclo de retorno do enterramento, tira ele do enterramento, insere novamente na cadeia, você não vai estar economizando só a matéria-prima, você vai estar economizando principalmente água e energia, que tem um custo muito importante na nossa balança. Bom, no próximo bloco nós vamos discutir aqui aquele comitê que já está funcionando e que estipulou normas, linhas de ação para embalagens, combustíveis, lâmpadas, e vamos ver como que ocorre a instalação, a implementação da logística reversa para cada um desses grupos de produtos. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.